Como é que a gente consegue transformar a educação numa bandeira nacional? Porque o que nós vimos hoje na educação no Brasil são pequenas ilhas de excelência. Fizemos uma experiência educacional boa aqui em Sobral, temos um IMPA lá, tem o ITA, mas nós não conseguimos transformar isso em política nacional. Eu acho que eu vou dizer duas coisas que me ocorrem. Primeiro, recuperar o lastro dos graus educacionais. Não dá para continuar com essa enganação de achar que universalizou o fundamental, que tem uma proporção razoável. É a história do aluno sério, tem que aprendizado por... Se não mostrar publicamente que adquiriu as competências, os conhecimentos correspondentes àquele grau, não tem o diploma, não tem o grau. É você explicitar o tamanho da nossa defasagem. Esse é um ponto. Segundo, é liderança política, Felipe. O Brasil teve, na época do desenvolvimentismo, com o Juscelino Kubitschek, um presidente que incendiou a imaginação brasileira em torno do capital físico. É verdade. Indústria, urbanização, nova capital, indústria automobilística, rodovias. A modernidade era industrializar e urbanizar. Só que não falou e não fez o esforço minimamente compatível de formar capital humano. O meu sonho, um pouco ingênuo, mas eu continuo tendo, é que surja, em algum momento no Brasil, uma liderança forte que coloque o capital humano com a centralidade que o Juscelino colocou o capital físico nos anos 1950. E que encante a população e que mostre à população como a vida pode ser melhor e como nossos horizontes e capacidade de escolha e capacidade de realização dos nossos projetos de vida possam ser muito mais consequentes se nós levarmos a sério a formação nos anos iniciais da vida. Nós precisamos do Juscelino para fazer a exportação do PIB, a abertura econômica, colocar a educação no centro e o terceiro, transformar o meio ambiente numa grande potência do Brasil voltar a crescer. Estamos sonhando alto aqui, mas... Então, a questão ambiental, que é outro tema também que você vem debatendo bastante, há o que eu chamo de um capim alto que o Brasil deveria aproveitar rapidamente, que é a história das áreas degradadas, que nós podemos rapidamente fazer um replantio de florestas e árvores, e só isso já colocaria o Brasil em 2030, 2035 como a primeira grande economia carbono neutro. Também é uma questão cultural. Mas você entende que, por causa da questão climática, essa agenda vai ter um senso de urgência maior, inclusive percebido pelos governadores e prefeitos como uma força de geração de riqueza e investimento? Deveria, Felipe, mas eu não vejo isso acontecer, infelizmente. Eu me pergunto quanto vai ter que piorar para a ficha cair. Como você vê a questão de transformar o meio ambiente nessa força, essa mola propulsora da retomada do crescimento no Brasil? O Brasil tem tudo para se tornar uma liderança e uma potência ambiental. Na energia, na biodiversidade, na capacidade de fornecimento de alimentos em escala planetária. Uma das coisas, essa nova classe média global, emergente, a primeira coisa que essas pessoas fazem quando passam a ganhar mais, a viver melhor, é melhorar a alimentação. Querem proteína animal. Não há outro país no mundo em situação, em condição de suprir essa demanda que vem da China, vem da Índia, vem da Indonésia, que o Brasil. Agora, nós estamos com uma responsabilidade imensa, porque temos um meio ambiente único em escala planetária, mas não estamos mostrando responsabilidade de lidar de uma maneira consequente e cuidadosa com esse patrimônio ambiental que a história nos concedeu, né? É aterrorizante ver o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, com as enchentes, nas queimadas que se espalharam pelo Brasil inteiro e que são resultado, em grande medida, de ação humana, de práticas arcaicas que continuam sendo feitas, né, no nosso setor rural. E o Brasil tem um espaço incrível. Outro dia eu vi um dado, olha que coisa interessante. O empresário que acabou de voltar da China me contou.
A China depende muito de alimentos que ela importa, porque ela não tem água. No fundo, o que ela importa é a água, não é o sol nem a terra. Sabe do total importado pela China, quanto é o Brasil? Metade. A China está na mão do Brasil. O regime político chinês não se mantém se tiver uma quebra de safra e se tiver algum problema de fornecimento alimentar originado no Brasil. Voltamos à tua hiperglobalização, a dependência da China. Assim como o mundo depende dos ingredientes farmacêuticos ativos deles e dos microchips de Taiwan, depende do alimento brasileiro. Isso é uma realidade incontornável. O que nós podemos fazer com isso na mão, com esse poder que nós temos na mão? Vamos trazer capital chinês para investir na infraestrutura, até porque eles vão precisar. Portos, rodovias, ferrovias, é uma complementaridade, é um casamento que está pedindo para acontecer numa escala muito maior do que já é. E nós temos um poder de barganha extraordinário na mão. Você tocou num ponto muito importante no começo da nossa conversa sobre a hiperglobalização, que países como a Austrália, a Nova Zelândia, conseguiram superar a armadilha da renda média sendo exportador de commodity. E às vezes existe um certo pouco caso com commodity. Não, o Brasil não pode ser portador de commodity. E tem uma política de reindustrialização. Como você vê essa vocação natural como exportador de commodity? E como você vê um movimento de reindustrialização? É possível fazer uma reindustrialização que ela seja competitiva e não, de novo, dependente do Estado brasileiro? Eu acho que não pode ter parte-pri em relação a quais são as vocações de um país. Não cabe a um governante e a um burocrata ou a um ministro determinar para que direção deve caminhar a alocação de recursos e os investimentos. O que o governo, o Estado pode fazer é criar condições para que os diferentes setores da economia possam fazer apostas e, no processo de mercado, irmos descobrindo o que é que efetivamente tem sentido ou não tem. Quem diria que o Brasil seria um dos grandes produtores mundiais de aviões de porte? E é. Energia solar não tem produtividade maior no mundo do que o Nordeste brasileiro. Aliás, o que está acontecendo com a energia solar, a gente não se dá muito conta no Brasil. A revista The Economist fez uma matéria recentemente, um dossiê. Está dobrando, Felipe, a cada 3 anos a capacidade instalada. Já tem mais que uma Itaipu em energia solar. Pois não, está dobrando no mundo. Em 2030, a solar vai ser a principal fonte de geração elétrica planetária. Em 2040, vai ser a principal fonte de energia total, não só elétrica. E o Brasil está crescendo, mas pode avançar muito mais. O interessante seria usar essa energia, transformá-la e vender para o mundo o que nós somos capazes de fazer com ela. E dá para fazer muita coisa com essa energia. O que nós fazemos com os nossos recursos naturais, no fundo, a água, o sol e a terra arável, é transformar isso em produção. O que nós estamos exportando para a China é fundamentalmente água, que eles não têm. O problema da falta de água na Índia, na China, é tremendo. A Índia já está em racionamento há muito tempo. A gente tem dotações e recursos extraordinários, mas a gente não consegue se organizar para ocupar o lugar que nos cabe nessa economia global. Talvez uma coisa importante nessa economia global, aí puxando um pouco para o lado da política e da economia, é o Brasil aproveitar esse novo capítulo de nearshoring. O Brasil tem uma enorme oportunidade, mas para isso precisa ter confiança nas regras, previsibilidade e combater a insegurança jurídica, né? Como você vê essa frente política, mais uma vez, desperdiçando uma oportunidade para que nós possamos crescer nesse novo redesenho global das cadeias, como você colocou? Deixa eu começar com um exemplo bizarro, que também não está muito visível no debate brasileiro, mas a gente precisa prestar atenção. O México. Está acontecendo uma coisa no México que está afugentando. O México nearshoring podia bombar. Eles estão conseguindo um gol contra de um tamanho. O presidente Obrador, ao sair, conseguiu aprovar no Congresso e já sancionou uma reforma do judiciário no México em que todos os juízes, inclusive do Supremo Tribunal Federal Mexicano, serão eleitos por voto popular.
É maluco. Você quer destruir o judiciário de um país? Cara? Imagina esse é o caminho. Você ter juiz disputando voto popular em campanha. À toa, alguém aqui inventa uma brincadeira dessas. Aí acaba, porque não tem democracia e segurança jurídica se não tiver um judiciário estruturado e respeitado. Sabe o que me preocupa no Brasil, Felipe? É lógico que os juízes brasileiros, como seres humanos, são falíveis e erram. E tem que se apontar quando erram. Mas há uma campanha de descrédito do sistema judiciário como um todo no Brasil. Isso não pode. Se nós não tivermos um sistema judiciário com o qual se pode contar e que tem credibilidade no seu conjunto, a gente vai para o caminho do México. Tem que tomar muito cuidado para não confundir um problema pontual com um movimento de desacreditar e de minar a confiança de todo o sistema da justiça brasileira. O Adam Smith dizia isso muito bem: a justiça é gramática, não é estilo. Ele compara com a linguagem. O estilo é o que você faz opcionalmente para aprimorar. Mas se não tiver justiça nas regras do jogo, do mercado e da sociedade, você não tem gramática. É outra ordem de problema. Precisa tomar muito cuidado, porque tem muita gente interessada em pôr fogo no circo e quebrar na raiz a credibilidade do judiciário brasileiro.